Mas Jesus fala, olha, tudo isso aconteceu por causa de quê? Da dureza do coração de vocês. É da dureza do coração do homem e da mulher que há e existe muita separação, porque aí não há e não existe amor. A dureza, sobretudo naquela época, então, quando é dado essa carta é para preservar a mulher, porque ela era o quê? Tratada na separação terrivelmente, era como se fosse uma posse. Então aquele documento era uma garantia da preservação da vida dela e do direito que ela podia ter de poder reconstituir e construir a sua vida, somente isso. Mas Jesus vai muito mais além na perspectiva da criação, quando Deus criou o homem e a mulher e não os fez separado, mas havia em Roma então que os dois, né, se separassem, deveria ter a mesma responsabilidade, mas Jesus vai mais além ainda, dizendo-lhes, quando Deus criou tudo, Deus criou homem e mulher e os uniu. Então o que Deus uniu, o homem e a mulher não se separem, mostrando a dinâmica da doação, da entrega, da responsabilidade. A missão é muito maior, ele se torna uma só carne, e aí se torna uma só carne, aí tem que cuidar, tem que ter o respeito, e assim por diante. Então, é da dureza do coração de vocês que houve e que há ainda hoje muita separação, porque não há amor, não há respeito, não há diálogo, não há compromisso um com o outro, e aí entra então a divisão, a discórdia, a separação e tantas outras coisas, a falta de amor. E é aí que Jesus então, chegando em casa, novamente os discípulos perguntam para eles, e Jesus então começa todo aquele processo de catequizar, de ensinar os discípulos e nos ensinar bem a viver e a servir a Deus. Ele falando então, quando o homem e a mulher os une, são uma só carne, mostrando o cuidado e respeito um com o outro, e logo em seguida dá outro passo, mostrando então, quando ele pede que as crianças estavam vindo, os discípulos proibindo que elas viessem. Jesus falou, não proibais, deixa que ela venha a mim, porque quem quer entrar no reino do céu tem que ser como elas, mostrando então as crianças são pessoas pequenas, pobres, humildes, que muitas vezes são excluídas. As crianças e as mulheres eram como fosse posse, ou era dependente ou era excluída. Então aqui ele mostra outra dinâmica, onde ele acolhe, aonde ele ama e ele ali abraça elas. Aqui está então a dinâmica de uma vida familiar maravilhosa, o acolhimento entre o esposo e a esposa, os pais e os filhos, acolhimento, amando e cuidando um do outro. E é isso que Jesus fez, acolhendo aquelas crianças, acolhendo todas as pessoas pobres, humildes, pequenas e excluídas da sociedade. Então a nossa missão também é acolher e amar uns aos outros, respeitar uns aos outros e fazer a vontade de Deus sempre. É isso que nós devemos fazermos. E é justamente o tema da novena hoje, hein? Mãe Aparecida, fazei-me para que eu seja fiel a Cristo. Que nós sejamos fiel a Cristo. De que maneira, Frei, ser fiel a Cristo? Praticar o que Ele praticou, ensinar o que Ele ensinou, fazer o que Ele fez e continuar sendo outro Cristo na nossa sociedade, sendo homens e mulheres de Deus. E aprendemos com Nossa Senhora, que foi alguém que foi obediente ao Pai, foi fiel e ao mesmo tempo, na sua simplicidade, na sua humildade, no seu serviço, fez com que a obra da criação pudesse ser realizada, porque ela, a partir do seu sim, eis-me aqui, Senhor, para fazer e realizar segundo a tua vontade, naquele momento ali ela se coloca, o sim de Maria transforma toda a nossa sociedade, a nossa humanidade, dizendo o sim de Maria colabora com a missão de Deus, com o projeto de Deus, desde a criação, quando criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Então Maria nos ensina a restaurar essa imagem, que foi perdida e muitas vezes está sendo perdida de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que Deus seja a nossa imagem e a nossa semelhança. É o contrário, é nós que somos a sua imagem e a sua semelhança. E a gente vê isso muito quando nós queremos e colocamos as nossas imagens em tudo que há e que existe. Se eu faço um trabalho, coloca minha marca aí. A gente não é generoso, a gente não é bondoso. A gente quer sempre aparecer, mas é Deus que deve aparecer naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo. É isso que Deus quer de nós, sejamos seus instrumentos. E Nossa Senhora foi discreta na sua missão. Quando faltou o vinho nas bodas de Caná, ela falou, olha, faltou o vinho. Ele falou, deixa, né? Não chegou a minha hora. Ele passa nos que estão dizendo, fazei o que ele vos disser. É a nossa missão,
para que nós sejamos fiéis, façamos o que Jesus pede a nós. E para sermos e fazermos isso, devemos praticar bem a fé, confiar em Deus e colaborar com a sua missão, cuidando dos menores, cuidando dos pequenos e colaborando com a missão. Então, que essa Eucaristia nos ajude a sermos cada dia melhores cristãos e cristãs, realizando e fazendo a vontade de Deus sempre. Mas para isso eu tenho que estar imbuído do Espírito do Senhor, iluminado pelo Evangelho para praticar a fé e aprendendo com Nossa Senhora Aparecida a sermos humildes, a sermos simples e a sermos acolhedores e sermos fiéis ao Senhor. Fiel, praticando as obras do Senhor, realizando a sua missão, sendo obediente. E a obediência vem da palavra obedir, transformar e modificar as nossas vidas. Então nós sejamos fiéis na medida que nós vamos deixando que Deus vai nos moldando, vai nos transformando cada dia para que sejamos melhores. Então aprendemos com Nossa Senhora a sermos fiéis a Deus, porque ela e São José foram fiel praticante da palavra. Eis-me aqui, Senhor, para fazer e realizar segundo a tua vontade. Façamos isso e amadurecemos e aumentamos a nossa fé, praticantes da